Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo, para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui, eu vou continuar a nossa conversa sobre os 4 discursos em Lacan, certo? Já uma série de vídeos eu venho falando sobre isto, A série de vídeos se encontra na playlist de título Carla Responde, porque foi o pedido de uma seguidora do canal, essa temática. Então eu estou fazendo uma série de vídeos falando sobre esta temática. E aqui eu vou continuar a elucidação acerca do discurso do mestre, certo? Quem começou a assistir a partir daqui, eu sugiro que você entre lá na playlist Carla Responde e assista desde o primeiro vídeo, que é para você ter uma visão abrangente, é para você ter uma visão holística da temática. Porque se você começar a assistir a partir daqui, você tende a ficar perdido no assunto e tende a não entender nada, certo? Então vejam só, eu quero apresentar para vocês esse matema aqui, que por um acaso eu vinha falando sobre ele no vídeo anterior. Esse matema aqui é uma introdução, é o matema, digamos, introdutório do discurso do mestre, certo? Carla, o que quer dizer esse matema, Bom, a gente estudou que os discursos, vão ser munidos aí por elementos e lugares. Eu conversei com vocês sobre os lugares que vão aparelhar o discurso, que por acaso vem a ser o lugar do agente, o lugar do outro. Aqui a gente vai ter o lugar da verdade e o lugar da produção, ou do saber. E aí, a gente vai ter os elementos, que são exatamente essas letras algébricas, certo? Onde essas letras elas irão ocupar, elas irão se harmonizar nesses lugares. Os lugares são fixos, porém os elementos, que são as letras algébricas, mudam para cada modalidade de discurso, certo? Tratando-se dos elementos, a gente tem aqui o significante mestre, a gente tem aqui o significante do saber, e a gente tem aqui o sujeito. Então essas letras algébricas vão aí representar o significante mestre, o significante do saber e o significante do sujeito, certo? Então, na verdade, o sujeito, Então, o que é que acontece, minha gente? Vejam bem. Como é que... A isso aqui a gente vai dar o nome de matema, certo? Aqui temos o matema 1, tá? O que é que acontece diante disso? Vejam bem, como é que se lê esse matema? Isso aqui é muito importante para a compreensão do discurso do mestre, certo? Como eu falei, é um matema introdutório ao matema que vai representar o discurso do mestre, certo? O que é que acontece aqui? O sujeito que está aqui, o sujeito, ele vai emergir, ele vai ser produzido da relação significante, Pois o que é que acontece? Um significante representa o sujeito junto a outro significante. Então veja, o sujeito
ele vai emergir, ele vai ser produzido a partir dessa relação aqui, a partir da relação de um significante com outro significante. O significante mestre, certo? Relacionado ao significante do saber, que está no campo do outro, que está no lugar do outro, vai dar produção ao sujeito. O sujeito, a priori, é um lugar vazio. Eu falei muito sobre isso nos vídeos anteriores, né? Quando eu estava conversando sobre o significante mestre. O que seria o significante mestre, né? O sujeito, a priori, é um lugar vazio, certo? E aí, é no lugar do outro, veja, o significante do saber está no lugar do outro, tá? Então, é no lugar do outro, para Lacan, que se desenrola a cadeia significante que nos determina. Ou seja, o significante mestre, né, associado ao saber do outro, porque o significante mestre, ele sempre vai estar relacionado a um outro, porque o significante mestre são aqueles significantes, né, que vão nos aparelhar, que vai nos constituir enquanto sujeitos, né? Então, o pai e a mãe, né, de uma forma bem didática, quando estão lá grávidos, né, esperando o seu filho, eles vão estar, como eu falei anteriormente, cheios de expectativas. O meu filho vai ser um médico, o meu filho vai se chamar João, o meu filho vai ser isso, vai ser aquilo outro. Isso aí são os significantes mestres que, relacionado ao saber que está no lugar do outro, vai assim nos determinar, vai assim nos produzir, certo? É por meio do saber dos nossos pais que os mesmos irão atribuir a nós os significantes, que são aí os significantes mestres, que a partir daí irão nos constituir enquanto sujeitos, né? Que a partir daí irão nos determinar enquanto sujeitos. Eu converso sobre isso de forma bem explicadinha, bem detalhada no vídeo anterior, certo? Então, a priori, somos vazios, né? E então passamos a ser preenchidos com as significações vindas do campo do outro, certo? A partir dessa relação do significante mestre, né, que está aí relacionado ao outro, ao saber do outro, é que a partir daí iremos nos constituir enquanto sujeitos. Então, boa parte daquilo que eu acredito ser, né, meus comportamentos, minhas atitudes, estão diretamente ligados ao desejo do outro, ao desejo dos meus pais, né, à herança cultural, né? Tudo isso aí, a boa parte daquilo que eu sou está diretamente ligada a esse campo do outro, a esse desejo do outro, a este saber do outro, certo? Então, gente, o que é que acontece? Esse matema aqui, juntamente com o segundo, né, que o segundo matema a qual eu me refiro é esse matema aqui, isso aqui é o segundo matema, certo? Então, esse segundo matema aí, juntamente com esse primeiro matema, né, vai delinear os contornos de uma teoria psicanalítica, certo? Para ser mais precisa, vão aí um somado ao outro, um relacionado ao outro, né, vai aí formar
justamente o matema que vai representar o discurso do mestre. Então, vamos falar um pouquinho desse segundo matema aqui, certo? Vamos falar um pouquinho desse segundo matema. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o sujeito e o que Lacan vai chamar de objeto A. Como é que eu leio esse matema, né? O ser do sujeito é o objeto A. O ser do sujeito é o objeto A, certo? O objeto A, o que é que são? Né? O que é esse objeto A? Esse objeto A é o que vai representar a falta, certo? O objeto A é aí a causa do desejo, ou podemos chamar de mais gozar, de gozar, né? Como diz Lacan. Então, o que é que acontece? Tá, Carla, explica melhor esse segundo matema, o que é esse objeto A. Freud, isso tudo vai começar, né, a partir das obras freudianas, a partir das teorias freudianas, certo? Freud, em sua teoria sobre a psicanálise, né, ou melhor, sobre a sexualidade, ele vai fazer uma menção à relação do bebê com partes de um objeto. O bebezinho, lá nas fases psicossexuais, ele não se relaciona com o objeto inteiro. Ele vai sempre se relacionar com objetos parciais. E isso é o que Freud vai dizer, né? Na fase oral, por exemplo, que é a primeira fase aí psicossexual, né? Na fase oral, qual que é o objeto prioritário do bebê? É o seio da mãe, né? Tanto que é chamado de fase oral, porque é uma fase que está relacionada à oralidade, à boquinha, a amamentação, ao fato de tudo que ele pega ele quer botar na boca, né? Então o que é que acontece? Já na fase anal, qual que vai ser aí o objeto que vai estar relacionado de forma prioritária ao bebê? São as fezes, né? Na fase fálica é o pênis e assim por diante. E aí dessa forma que o sujeito se relaciona, né, durante toda a vida. Não existe um objeto inteiro que venha aí munir a relação desse sujeito com o mesmo, né? Não existe um objeto pleno. Não existe, não há esse objeto, né, que o sujeito possa encontrar e assim ser um objeto inteiramente satisfatório. Desde das fases psicossexuais, né, que o sujeito vai estar sempre se relacionando com objetos parciais, certo? Então o que é que acontece? Lacan, ele vai se assentar neste pensamento freudiano e vai dar corpo à falta, ao vazio, que é próprio da estrutura humana, né? O vazio, sabe aquele vazio que é bem comum das pessoas relatarem que sente, né? Um vazio que não tem muita explicação. Tipo, você tem tudo, mas ainda assim alega sentir que falta algo. E assim é toda a vida. Você pode ter tudo, mas ainda assim você alega sentir um vazio. Você alega que ainda falta algo para que tu possas se sentir pleno, né? Então Lacan, assentado num pensamento freudiano, nesse pensamento de que o sujeito ele vai sempre se relacionar com o objeto parcial, né? Assentado nesse pensamento, Lacan vai dizer que existe uma falta. A falta de um objeto harmônico que vai sempre acompanhar o ser humano, né? Faz parte, é inerente
ao ser de um sujeito. E é por isso que aqui, ó, o sujeito, o ser do sujeito é o objeto. Esse objeto A, onde esse objeto A dá corpo à falta, né? Então, faz parte do ser de um sujeito essa falta. Por que que isso acontece, né? Porque segundo Freud e posteriormente Lacan, nós sempre vamos nos relacionar, né, com pedaços, com objetos parciais. Lá na fase oral, que é a primeira fase, como eu falei, da teoria psicossexual, o bebê ele é munido da percepção de que o seio da mãe é uma extensão do mesmo, né? É como se ele e o seio da mãe fosse um só, uma parte indivisível do mesmo, né? Até que chega o momento do desmame. Essa criança ela precisa parar de mamar, né? É o momento do desmame, que é chamado complexo do desmame, certo? O momento da separação. E daí, esse fato que causa muita angústia, essa separação do bebê com o seio da mãe, a partir do momento que ele mune-se da percepção que o seio da mãe é um objeto à parte dele, que não é uma expressão dele, que não faz parte dele, né? A partir daí, isso vai gerar uma angústia, essa separação, certo? Esse desmame vai gerar uma angústia e tal fato vai se estender para a nossa relação com o mundo. Ou seja, somos aparelhados por essa fantasia primária, né? Essa fantasia bem fundamental. É como se a gente continuasse a ser um bebê desejante do seio da mãe a vida toda, né? Porque o considera uma parte perdida de si. Quando houve lá o complexo do desmame, é como se uma parte do bebê tivesse sido amputado. E aí essa falta vai se estender para a vida toda, né? Ao longo da vida, a gente vai sempre buscar essa parte perdida, né? Que ficou lá no momento do complexo anterior ao complexo do desmame. A gente vai passar a nossa vida em busca dessa parte perdida. E aí, essa parte perdida que iremos buscar ao longo da vida, Lacan vai chamar justamente de objeto A. Essa falta, essa parte perdida de nós vai ser o objeto A, onde esse objeto A é o ser do sujeito, faz parte do ser do sujeito, certo? E aí nos relacionamos com este objeto por toda a nossa vida. Nos relacionamos com esta falta por toda a nossa vida. Um objeto que se faz presente por meio da ausência, o objeto A. O objeto A, ele sempre vai fazer parte do nosso ser enquanto sujeitos, né? Porque ele vai estar sempre presente nessa ausência, nessa falta, falta algo, sinto um vazio, não consigo me sentir plena, né? Tenho tudo, tenho estabilidade financeira, um exemplo, tá, gente? Tenho estabilidade financeira, tenho bens materiais, tenho tudo, tenho uma família, minha vida está organizada, mas falta algo, sinto um vazio. É justamente esta parte perdida, esta parte que a gente perdeu lá no momento do complexo do desmame. A gente perdeu, ficou lá, anterior ao complexo do desmame. E a gente passa toda a nossa vida, né, em busca dessa parte perdida, que é justamente o objeto A. Então, gente, como eu vinha falando para vocês, a formulação dos discursos respeita uma distribuição quanto às posições, que são os lugares, como eu falei para vocês,
Ó, lugar do agente, lugar do outro, lugar da verdade, lugar da produção ou saber. E eu gravei vídeos falando sobre cada um desses lugares, né? Cada um desses lugares de forma meticulosa. Então, a formulação dos discursos respeita uma distribuição quanto a posições, que são lugares, e quanto aos termos, né? As posições, como eu falei, que são os lugares, são permanentes, né? Os termos, eles vão variar, né? Ou seja, os elementos variam conforme cada modalidade de discurso. Então, gente, o que é que acontece? O lugar da verdade, que é este lugar aqui, o lugar da verdade, vai sempre suportar o lugar do agente de um discurso. O agente se relaciona com o outro, sempre. O agente do discurso, ele sempre vai se relacionar com o outro, certo? E aí, a partir dessa relação, alguma coisa vai ser produzido, alguma coisa é produzido a partir dessa relação, né? E aí algumas literaturas chamam esta produção de saber. Algum saber será produzido a partir desta relação do agente do discurso com o outro, né? Então, como falei no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, né? O saber não é aquilo que se constrói, né? O que se constrói é o conhecimento, certo? O saber é aquilo que é produzido a partir daquilo que foi construído. Há a construção de uma relação aqui, do agente com o outro, que vai produzir um saber, né? Que vai dar aí corpo a este lugar de produção ou de saber, certo? Então, o agente é o lugar que dá uma organização à produção discursiva. É esse lugar aqui, ó. Esse lugar aqui, ele dá uma organização à produção discursiva. Digamos que é o lugar de domínio do laço social. A gente viu que o discurso, né? O discurso é um laço social, né? Então, o lugar de agente é o lugar que dá o tom ao discurso, é o lugar que possibilita a alteridade, onde esta alteridade consiste naquilo que identifica o outro, certo? É nesta relação com o agente que esse outro é identificado. É nesta relação aqui com o agente que este outro é identificado. É nesta relação que há uma alteridade, tá? Então, a verdade sustenta o discurso, né? Como eu falei aqui, ó, aqui é o lugar da verdade, que dá sustento ao discurso, que é o lugar de agente. A verdade sustenta o discurso, né? Porque a mesma suporta o lugar do agente. E como eu falei, é este lugar aí que organiza a produção discursiva. Então, por isso, a verdade vai dar sustento a este discurso. Porém, o que é que acontece? Por mais que a verdade dê sustento ao discurso, por mais que a verdade dê sustento ao laço social, mas como falei anteriormente, né, não existe uma possibilidade de acessar essa verdade por completo, tá? Por mais que esta verdade venha dar suporte ao discurso, por mais que a verdade venha dar suporte ao laço social, mas a verdade, ela nunca é toda dita. A verdade, ela não passa a fala por completo. Falei muito disso quando falei do lugar da verdade.
ela não passa a fala por completo. Há uma interdição, onde essa interdição vai ser representada por este símbolo aqui, certo? Há uma interdição entre a produção, ou seja, entre o saber e a verdade, porque a verdade ela não pode ser acessada por completo, porque ela não passa a fala em sua totalidade. Em uma relação, em um laço social, é impossível produzir a verdade por completo, né? Por quê? Porque o discurso não passa a fala por completo. Então, a verdade, ela é acessível apenas pelo semidito. E como é um semidito, a gente tem acesso a uma semi-verdade. Sendo assim, ela não vai ser acessada em sua totalidade, certo? Então, gente, a partir desta elucidação que eu fiz aqui para vocês, a formulação que vai dar corpo, que vai dar um corpo ao discurso do mestre, é exatamente esta formulação aqui. É esta formulação aqui que vai dar corpo, ao discurso do mestre, né? Este matema aqui vai dar corpo ao discurso do mestre. Veja que é uma unicidade entre o matema 1 e o matema 2 que eu expliquei para vocês, tá? Bom, a gente no próximo vídeo vai falar, vou ler para vocês este matema aqui, certo? Vou falar deste matema de uma forma mais detalhada, de uma forma mais meticulosa, para que a gente possa entender o que é o discurso do mestre, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.